Seguinte, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Já fazia tempo que eu não fazia vídeos aqui, né? Pois é, agora, nesse 1º de maio, mais um vídeo aqui no meu canal, depois de um longo inverno, digamos assim. Mas antes de eu discorrer o assunto que eu quero falar aqui, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. E aqui, como eu fiz ano passado, mais uma história de 1º de maio. E assim, é uma história bem curta e bem breve pelo fato da data, né? Porque hoje, nessa data que eu vos falo, fazem 30 anos do falecimento do Ayrton Senna, né? Pois é. E aí eu lembro uma história meio que associada, um pouco distante, óbvio, mas associada a esse período. Eu lembro que em 2004, quando ele fez em torno aí de 10 anos da morte, na época, né? Eu lembro que nesse dia eu estava brincando de bola na chuva. Na época eu morava na casa da minha avó. Eu morava lá por um bom tempo, porque ela era sozinha e só tinha eu de neto próximo, em termos de distância, para poder ficar com ela. Beleza. Aí eu lembro que esse 1º de maio justamente caiu num domingo, como foi o ocorrido do falecimento do Ayrton Senna. E eu lembro que eu ia para a casa de um amigo, né? Ele tinha aberto a loja dele, na época era uma lan house. E nesse dia ele abriu excepcionalmente para uma galera que estava vindo para poder se divertir um pouco, etc. E nesse domingo estava muito chuvoso. E aí acabou que eu e alguma dessas pessoas que estavam lá, que eram colegas, amigos da época, a gente passou a brincar de bola. E na chuva, um negócio assim muito louco, muito bacana. E era um horário assim, tipo 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã, mais ou menos por aí. E nessa brincadeira, o que aconteceu? Aconteceu que a gente se divertiu muito. Eu lembro até que eu fiz um gol assim, num chute de bico na bola, e depois foi gol, né? Digamos assim. E aí eu brinquei demais. E aí, justamente nesse dia eu lembro que era, não sei se era no circo de Imola, se não me engano, que foi feita uma homenagem para o Ayrton Senna. Justamente era um piloto, na época, que estava dando uma volta cerimonial, digamos assim, para no carro da época do Senna, eu acho que era na época da Lotus, coisa assim do tipo, e estava fazendo essa homenagem, né, de 10 anos do falecimento do Ayrton Senna na época. E eu lembrei dessa história esses dias justamente porque são pontos interligados. E o 1º de maio costuma às vezes ter na minha vida esses tipos de história, né? E também num 1º de maio eu lembro que isso foi até um pouco menos importante. Isso foi 10 anos atrás, 2014. Eu lembro que essa mesma data, porque já estava na reta da Copa do Mundo no Brasil, eu estava caminhando na época com uma pessoa muito querida e tinha comentado sobre essa respectiva data. Um negócio bem doideira, sabe? Uma coisa bem louca, assim, porque eu lembro que era uma pessoa assim que na época eu cheguei a amar muito e tudo, etc. Hoje nem mais lembrança eu tenho direito, mas eu lembro dessa especificamente porque foi um 1º de maio. E eu estava comentando justamente sobre isso, sobre na época, sobre os 20 anos da morte do Ayrton Senna. Ela dizendo, mas era um piloto de Fórmula 1 e tal, etc. Não entendo muito de automobilismo. E eu sempre gostei de corridas de, no caso, Fórmula 1, Fórmula Indy, um pouco desse motorsports, né? E aí eu comentei que era bem interessante, bem bacana e tal, tanto que a Nike, né, lançou para a Copa do Mundo do Brasil aquela propaganda com a voz do Senna, como se fosse uma propaganda motivacional, etc. e tudo. E assim, essas histórias que eu estou contando aqui, principalmente a primeira, eu contei justamente para poder relembrar um pouco dessa, não só da minha história, mas das histórias interligadas ao 1º de maio, principalmente com essa coisa do Senna, né? Porque hoje, né, como eu disse no começo do vídeo, fazem 30 anos aí do falecimento dele, mas ele continua na lembrança, né, da maioria dos brasileiros. Eu, por exemplo, não cheguei a ver nenhuma corrida ao vivo, porque na época do ocorrido do falecimento dele eu tinha
menos de 3 anos de idade. Então, assim, ele deixou um legado absurdo, animal, não só para os brasileiros que lembram dele, né, para o automobilismo brasileiro, mas para o automobilismo mundial, né? Tanto que hoje um dos melhores pilotos do mundo, que é o Lewis Hamilton, tem o Ayrton Senna como ídolo, né? E inspiração para o que ele faz hoje, né? Então, essa é mais uma dessas minhas histórias de 1º de maio. Como eu contei ano passado uma, hoje estou contando outra novamente aqui para vocês. E esse foi o meu vídeo de hoje. E se você gostou desse vídeo, curte aí e deixa teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você. Se você gostou ou não gostou, enfim, deixa teu comentário aqui embaixo para a gente poder comentar um pouco sobre isso. E clica no botão de se inscrever e clica na sininho daqui, de vez em quando eu vou botar aqui com um pouco mais de constância vídeos aqui no meu canal, tá bem? Então é isso, até o próximo vídeo.